Alô, alô, gente amiga do YouTube, quem lhes fala é o nosso canal Dodô Ciel, procurando levar o melhor aprendizado do Windows 7 para você. Continuando o vídeo anterior que detalhava as partes da janela do Windows 7, vamos falar então sobre títulos de coluna. Primeiro vamos visualizar então uma janela para a gente ir acompanhando, né? Vamos aqui no iniciar, documentos, e aqui já está bom. Títulos de coluna é aquela parte à direita do painel de navegação, logo abaixo do título da biblioteca, onde se lê a palavra nome e abaixo vem o nome da pasta da biblioteca, trazendo entre parênteses o número de subpastas e o endereçamento do disco rígido. C, dois pontos, contra barra, usuário, tal. Bom, aqui então nós vamos localizar abaixo do título da biblioteca, que seria aqui, né? Aqui é o título de coluna. Título de coluna, que aqui tem, entre parênteses, como diz ali, o número de subpastas que contém esta pasta de documentos da biblioteca Documentos. E o título de coluna é usado principalmente para alterar a forma como os itens, subpastas ou arquivos são apresentados. Por exemplo, clicando no pequeno triângulo do lado esquerdo no nome da pasta, a lista de subpastas abaixo ficará oculta. Clicando novamente, voltará à visibilidade. Aqui, então, vejamos aqui. Então, diz que se nós formos aqui nesse triângulozinho ao lado do título da título de coluna, se nós clicar ali, essas subpastas vão se omitir, vão desaparecer, ficando só o título da pasta. Então vamos ver. Bom, realmente ficou só o título da pasta padrão, com os 29 itens ali marcando. Agora, clicando novamente, volta à visibilidade, né? E no pequeno triângulo do lado direito da palavra nome, se clicado, altera a ordem como as subpastas ou arquivos são apresentados. Por exemplo, com um clique, e a ordem alfabética crescente se inverterá para decrescente. E no próximo toque voltará para crescente. Então, diz que esse outro íconezinho aqui, ele altera a ordem que são apresentadas subpastas da pasta documentos, dessa pasta no caso. Se nós clicarmos ali, essa ordem vai passar de crescente, ó, arquivos, blocos, coisas, despesas, ela vai passar de crescente para decrescente. Vamos lá então ver. Colocamos no ícone e apertamos. Inverteu, veio as pastas mais do lado final, vieram para cima. Vídeo aula, URL, trabalho de PowerPoint, testes, sistemática. É útil para o caso de evitar a rolagem para buscar um documento lá no final, né? Então, essa é mais uma utilidade aqui dos títulos de coluna, né? Listas de arquivo. Nos mostram como os arquivos são apresentados quando clicamos em uma subpasta. É semelhante à apresentação de subpastas quando abrimos uma biblioteca. Aquele comando que inverte a ordem alfabética funciona aqui da mesma forma. Então, arquivos de coluna, na realidade, seriam esses arquivos aqui, seriam esses arquivos quando nós selecionamos uma subpasta, no caso. Então, aqui, selecionar rascunho da pedra bruta. Vamos ver. Rascunho de pedra bruta. Foi selecionado. Então, vamos abri-la. Abrimos ali, são 4 itens.
Script individual, tá? Ali aqui não existe o de ocultar, porque não teria razão de ocultar, porque só tem essa. Nós chegamos aqui com a finalidade de visualizar os arquivos, né? Então não haveria por que ocultar. Agora, esse aqui que eu inverte a ordem dos arquivos deve funcionar da mesma maneira. Vamos experimentar. Então, fazemos o clique nele, ó, inverteu-se. A 3 que estava em cima passou para cá, passou lá para baixo. Vamos ver de novo. Invertemos, está inversa a posição. Da mesma maneira como nós apresentamos lá nas subpastas, né? Quando aqui, ó, apresentar as pastas, né? Quando se clica aqui, da mesma maneira, inverte-se a ordem. Ó, às vezes tem que ajeitar bem no vértice assim para poder dar certo. Inverte-se a ordem da apresentação da subpasta. A mesma coisa quando nós abrimos uma pasta, ficam arquivos, então também os arquivos têm essa mesma possibilidade de inverter a sequência, né? Caixa de pesquisa. Essa eu acho uma grande opção do Windows 7. Localize-se na parte superior direita da janela, logo abaixo dos comandos minimizar, aumentar e restaurar. Já estudado anteriormente, e é uma pequena janelinha com a palavra pesquisa e o desenho de uma lupa que é usado para pesquisar arquivos. Vamos então localizá-la. Aqui embaixo à direita, abaixo dos comandos minimizar, expandir e voltar e fechar. É uma caixinha, essa caixinha aqui, com a palavra pesquisa e a lupa, que indica, que nos sugere uma pesquisa, né? Vamos supor que queremos localizar um arquivo que tenha as palavras pedra bruta ou bruta pedra. Não sabemos se é um documento de texto, uma imagem, uma música ou um vídeo. Chegamos então nas bibliotecas e na caixa de pesquisa, digitamos as palavras pedra bruta, veremos que vai aparecer uma lista de arquivos que pode ser extensa, mas com certeza muito melhor para procurar em todas as pastas, quanto mais em uma biblioteca existente. Aliás, é muito mais. Então vejamos aqui. Aqui está a caixinha de pesquisa. Vamos dizer que nós chegamos nas bibliotecas. Nós chegamos até a biblioteca e nós queremos saber de um arquivo que nós sabemos que contém as palavras pedra e bruta, né? Agora, não sabemos se está na biblioteca de documentos, ou na biblioteca de imagens, ou na biblioteca de música, ou na biblioteca de vídeos. Ele pode estar em qualquer uma delas. Então, é uma busca bem difícil de fazer, né? Então, vamos lá na caixinha de pesquisa para ver se a gente consegue simplificar a coisa. Vamos escrever, então, as palavras pedra bruta. Foi escrita, né? Vamos ver o que nos aponta a pesquisa. Ó. Pesquisa salva. Rascunho de pedra bruta, rascunho de pedra bruta, tudo. Então, vários arquivos, um grande número de arquivos que são relacionados com pedra bruta, que é o meu blog. Então, são arquivos que eu usei para escrever o meu blog, né? Então, essa pesquisa ficou bem mais simples. Se eu tivesse, por exemplo, que pesquisar sobre as quatro bibliotecas, se eu tivesse que pesquisar em todas elas, vasculhar, seria muito difícil, porque tem muitos arquivos em cada uma delas, né? Na de imagem, por exemplo, são quase 2.000 arquivos de imagem, né? Desculpa. Painel de detalhes é uma barra inferior. O painel de detalhes da biblioteca é esse aqui. É uma barra inferior, onde, na parte inferior da janela, e nele vão aparecer detalhes referentes aos arquivos. Por exemplo, vamos
supor que nós abrimos aqui uma biblioteca de, por exemplo, minhas receitas. Vamos ver. Minhas receitas e dou uma clique. Selecionei ela, já aparece. Ó, minhas receitas, pasta de arquivo, modificar, tá. Essa é minha pequenininha, não tem muita novidade. Vamos ver uma outra aqui. Rascunho de pedra bruta. Rascunho de pedra bruta, pasta de arquivo, tá. Aqui detalhe, pasta de arquivo, data de modificação, tal coisa. Então vamos selecionar, vamos abri-la. Abrimos e consta com vários arquivos. Então clicamos nesse arquivo e vamos ver que aqui aparece os detalhes tudo desse arquivo. A cura de um rapaz com espírito mau, tamanho 20 KB, documento do Microsoft Word, dá o documento o editor de texto, né? A data de modificação, data de aqui conteúdos de texto, título do trabalho, tá? Então características que nos podem ajudar quando nós queremos utilizar o arquivo ou manusear com esse arquivo, né? Botão. Aliás, vamos começar agora. Botão não, vamos em organizar arquivos, subpastas, pastas e biblioteca. Então nós vamos dizer que nós queremos organizar. Não está a organização do Windows, estaria boa, tudo, mas a gente gosta de dar o nosso padrão pessoal, da maneira como a gente gosta de organizar. Então, vamos ver como nós podemos organizar, então, arquivos, subpastas, pastas, bibliotecas, né? Nós organizamos através desses botõezinhos aqui, ó. Primeiro, botão organizar, nova biblioteca, pode ser nova pasta em outros casos, né? E esses botões de mudar a apresentação dos ícones e aqui dos detalhes. E aqui o botão de pesquisa, né? Então vamos primeiro no botãozinho organizar. Vamos selecionar aqui, abrimos. Foi aberta a biblioteca, então vamos aqui, botão organizar. A gente clica no botão organizar e vai surgir várias opções que nós podemos fazer com esse botão. Recortar, copiar, colar, selecionar todos os vários itens, né, que nós queremos transferir para algum lugar, ou que a gente quer copiar para uma mídia removível. O layout nós podemos alterar, o layout, a maneira de como são apresentados os detalhes para nós. Painel de detalhes, barra de visualização, painel de navegação, painel de biblioteca, né? Então podemos alterar essas diversas maneiras. As propriedades também dos arquivos, né? Que vai nos facilitar para saber como nós podemos trabalhar com esse arquivo. Então essa é o botãozinho de organizar. Nesse outro aqui nós temos o botãozinho da nova pasta. Quando nós queremos criar uma nova pasta para essa subpasta aqui, nós queremos criar uma nova subpasta para... Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 arquivos soltos ainda. Esses arquivos vão ser distribuídos nessas pastas, ou se não houver uma que tenha uma identificação correta com o arquivo, nós podemos criar uma nova pasta. A gente cria uma nova pasta, nomeia ela e acaba utilizando para melhor organizar a nossa biblioteca, né? Principalmente a nossa pastinha, né? Bem, no botão que altera o modo de exibição. O botão que altera o modo de exibição é este aqui, quase no final da barra de ferramentas, né? E ele é dividido em duas partes. Essa parte de cá faz umas alterações rápidas para melhorar a maneira como estão dispostas as subpastas aqui no caso. As subpastas na pasta de documentos da biblioteca documento. Então vamos clicar aqui para ver. Houve uma alteração, passaram para uns ícones maiores de maior visibilidade.
Aqui menorzinho, também com o mesmo estilo do anterior. E aqui bem maior, para facilitar bastante, né? Aqui voltamos então para o início da apresentação. Essa aqui tem uma barrinha de rolagem aqui, então significa que ela vai, seguindo a apresentação, corre de forma horizontal, né? Na grande barra. Quando nós estivermos na barrinha do lado, ela vai correr na parte vertical. Vai ser o rolamento vai ser verticalmente, né? E aqui do ladinho, esse outro botão do lado, nós temos mais opções. Então, mais opções de lista, detalhes, lado a lado. Aqui, por exemplo, as listas. Os ícones, se nós achamos que o ícone está pequeno, isso aqui funciona muito, muito bem no caso, assim, por exemplo, eu gosto muito de usar isso aqui, quando eu estou selecionando assim, fotos, que então foto muito pequenininha, eu não consigo distinguir exatamente o que tem dentro da foto. Então eu venho aqui e altero o tamanho do ícone, que na realidade aparece uma foto, né? Até vamos dar uma demonstraçãozinha rápida, que seria bastante útil, né? Vamos deixar ela como ele estava, depois a gente troca. Ela está aqui na lista. Tá? Então vamos aqui na de imagem, só para a gente ter uma rápida. Tá, vamos pegar uma pastinha aqui, essa aqui. Abrimos ela. Abrimos de imediato, então nós temos uma série de fotos. Aqui são o ícone que caracteriza que é um arquivo de imagem. Agora aqui nós vamos trocar então esse ícone, nós vamos modificar o ícone para um ícone bem grande. Então ele passa a ser a apresentação da foto. Essa é uma foto de tamanho maior que vai nos permitir, à medida que nós vamos correndo, nós vamos visualizando as imagens. Fica bem melhor para a gente poder utilizar, manusear com imagem, no caso. Então vamos passar aqui de novo, vamos voltar para o ícone lista, que fica mais fácil de ver a quantidade de arquivos que nós temos. Então esse botãozinho de organizar. Esse outro aqui do ladinho, na realidade não chega a ser um outro, ele é o mesmo botão. Vamos aqui nos documentos, para a gente ter uma ideia. Aqui em documentos vamos botar em edição semanais, trocamos aqui, passamos para a rolagem, fica na vertical. Aqui vejamos, aqui no microfone, trabalho no PowerPoint. Projetos de filme, pode ser esse aqui. A gente seleciona esse e aperta aqui no painel de detalhes. Tá? Ele está sem. Vou deixar ele aqui. Aliás, não precisamos selecionar nenhum, né? Nós podemos só ir no painel de detalhes ali e clicamos. Já aparece o detalhe de todos os arquivos que compõem essa pasta, né? Todos os arquivos, todas as subpastas já tem o detalhamento delas aqui. Se nós abrirmos uma pasta, a pedra bruta, por exemplo, vamos abrir para ver como é que fica. Também já apresenta todos os detalhes da descrição. E principalmente esse aqui, que esse aqui é muito importante no caso da gente querer remeter por e-mail, qualquer coisa. Quanto o tamanho dele, né? Que o e-mail tem limite, né? Limite para o tamanho. Então seria esse daqui. Voltamos, simplificamos e voltamos a nossa subpasta, né? Então esses são os botõezinhos que alteram. Esse botão altera então a maneira como são apresentados, e esse apresenta detalhes e também oculta os detalhes quando é o caso, né? Botão de ajuda. Botão de ajuda é esse último aqui, que é representado por um ponto de interrogação. Esse botão é muito útil quando nós estamos trabalhando, quando nós estivermos utilizando, por exemplo, aqui nós temos na biblioteca, na pastinha documentos. Tá? Então nós estamos nessa pastinha documentos e nós temos uma dúvida aqui, como será que eu faço para, uma hipótese, né? Vamos dizer, como será que eu faço para arrastar essa, como é que eu vou dizer, como é que eu poderia fazer, eu quero
renomear esse nome. Eu não estou gostando desse nome dele, esse Suzuki não está muito legal. Como é que eu faço? Então, vamos lá na pastinha no pontinho de interrogação, clicamos, vai vir aqui, por exemplo, vamos ver o que apresenta para nós, gerenciamento de documentos. Ó. Aqui daí nós vamos especificamente naquilo que mais nos interessar, no caso, para abrir a biblioteca de documentos, abrir o arquivo da biblioteca de documentos, organizar o arquivo da biblioteca de documentos. Provavelmente está nesse aqui, né? É o que nós queríamos, né? Para pesquisar a biblioteca de documentos, incluir uma pasta na biblioteca de documentos. Então, vai nos informar todas as nossas dúvidas, provavelmente vão estar solucionadas naquilo ali. Então nós vimos que eu veio diretamente para solucionar o problema de pastas e subpastas das bibliotecas. Agora, se nós estivermos, por exemplo, aqui, se nós estivermos em bibliotecas apenas, não estamos em pastas, e nós vamos lá e clicamos no botãozinho de interrogação, vem a resposta, mas aí vai falar sobre trabalhando com biblioteca. Vai explicar tudo, os meandros e as ações que devemos utilizar com relação à biblioteca, especificamente a biblioteca. Bibliotecas, está como criar uma nova biblioteca, organizar uma pasta, incluir ou remover uma pasta, tudo referente a bibliotecas. E o outro já nos dá mais referente às pastas, né? Então nós devemos ter em mente o seguinte, que às vezes a gente vai fazer uma pesquisa e antes de nós clicarmos, a gente trocou, por exemplo, saiu da onde a gente queria a resposta e passamos, por exemplo, se eu queria a respeito de pastas e passei para a biblioteca, eu não vou conseguir a resposta. Então temos que saber que as respostas que ele vai nos dar são referentes à janela aberta em questão. Por exemplo, se é uma janela de pasta, vai ser sobre pasta. Se é uma janela que é uma biblioteca, vai ser sobre uma biblioteca, né? Então vamos agora criando, movendo, copiando, excluindo arquivos e pastas. Vamos então criar um arquivo, visto que os movimentos que vamos executar com este arquivo nos darão o mesmo resultado se fosse executados com uma pasta, ou seja, fazendo com uma não é necessário repetir com o outro, né? Faça um com o outro por dedução e é daquela mesma maneira, né? Em uma área livre, vamos colocar a seta do mouse e clicamos com o botão direito. Vamos criar um documento, então, um documento de texto, né? Podemos criar qualquer tipo de documento. Vamos criar um documento de texto. Aqui vamos na pastinha de salvamento padrão, que é documentos, a pasta documentos da biblioteca de documentos, né? Então aqui nessa pastinha nós vamos fazer a rolagem aqui, vamos até uma área livre e vamos clicar aqui nessa área livre com o botão direito. Quando clicamos com o botão direito, surge essa janela. Organizar, exibir, e aqui o novo. Então vamos em novo, já imediatamente abre essa outra aqui. Podemos criar uma pasta, podemos criar um atalho, podemos criar um documento de texto. É o que nós queremos. Então clicamos nesse aqui. Já imediatamente surgiu o documento de texto. Para melhor aprendizado, vamos trocar esse nome, que esse nome foi sugerido pelo Windows 7. Mas nós podemos trocar e renomeá-lo, ou podemos renomeá-lo mais tarde, também não é necessário. Então vamos simplesmente dar um Enter. Damos um Enter, o documento foi criado. Novo documento de texto. Tá, esse é o novo documento que nós criamos. Agora nós vamos mover esse novo documento.
Nós vamos mover esse novo documento porque nós estamos estudando, nós criamos ele justamente para aprender os movimentos. Tá? Então, vamos dizer que nós criamos ele na pastinha documentos, mas nós achamos que ele ficaria melhor localizado na pastinha de imagem. Então, vamos passar para a imagem. Simplesmente pegamos ele aqui, clicamos com o botão esquerdo, firmamos, deixamos preso e arrastamos para a biblioteca de imagens. Para a pastinha de imagens. Soltamos na imagens. Ó. Vejamos, ele parece que não sumiu. Vejamos se está. Vamos ver se houve algum contratempo. Novo documento de texto. Então ele fatalmente não foi para a imagem ainda. Vejamos aqui. Vamos abrir a biblioteca de imagens para ver o que houve com o nosso garoto. O que houve com ele. Vamos fazer uma rolagem para fazer uma pesquisa aqui. Não estou vendo o novo documento de texto. Novo documento de texto, tá? Está aqui. Então já significa que ele saiu lá dos documentos. Né? Vamos voltar nos documentos para ver. Na biblioteca documentos. Na pasta documentos, que é onde nós teríamos criado, ele não pode estar mais ali. E de fato ele já levantou o voo. Já saiu o nosso novo documento. Então, o que acontece nesse caso é que ele está gravado, por exemplo, no nosso disco C, no nosso HD, num determinado local do nosso HD, ele está gravado ali. E foi criado com o endereço de C, usuário, tá. Então, o que acontece? Nós transferimos eles para imagens. Transferimos ele para imagens. Vamos ver lá nas imagens onde é que ele se encontra. Ó, na biblioteca, na pastinha de imagens. Novo documento. Aqui está o novo documento, ele está aqui. Então ele passou para a imagem, mas ele continua gravado no mesmo local do disco HD, no disco rígido, né? Ele continua no mesmo local, não saiu um milímetro para lado nenhum. O que mudou simplesmente é o botãozinho de acesso a ele. No caso, o botão de acesso era lá na biblioteca de documentos. Aí nós transferimos para imagem, o botão de acesso passou para a biblioteca de imagens. Então não houve mudança física no arquivo. Né? Então nós podemos aqui dentro do nosso HD, nós podemos fazer o seguinte, aqui vou fazer para vocês terem uma ideia. Nós passamos aqui para imagens, né? Nós passamos para imagens, mas nós podemos passar para documento, para imagem, ele estava em documento, nós podemos passar para imagem, podemos passar para música, podemos passar para vídeos, e ele vai continuar sempre no mesmo localzinho, porque isso tudo que nós estamos vendo aqui se refere a essa mesma parte esse mesmo HD que nós temos, disco de gravação de memória que nós estamos falando, né? Disco C. Nós estamos aqui nesse disco C do nosso computador. Então ele está sempre ali no mesmo local. Podemos então variar o que nós quisermos, variar o botãozinho de acesso a ele, no caso. Podemos botar em documentos, podemos botar em imagem, podemos botar em música, podemos botar em vídeo, podemos botar em favoritos, né? E ele vai funcionar tranquilamente. E vai mudando o botãozinho de acesso, mas ele continua no mesmo local de gravação do disco rígido. Né?
Agora, se nós, porventura, tirar ele, por exemplo, aqui da imagem e nós passar para um pendrive. Vamos ver se nós temos aqui um pendrive, não? Vamos passar ele para um pendrive. Já estamos aqui. Então vamos ligar o nosso pendrive aqui no computador. Ligamos, e vamos esperar que o aparelho registre a presença do pendrive, registre o pendrive para nós poder acessar e poder repassar esse nosso arquivo para ele, né? E aqui está o nosso documento, né? Vamos ver, o pendrive não abriu ainda. Ele demora um pouquinho, às vezes, para fazer a identificação do pendrive, né? O sistema às vezes demora um pouco, mas ele funciona. No prazo assim, mais ou menos de uma semana e meia, ele sempre dá a resposta. Não chegou nem a metade de uma semana, ele já deu a resposta. Aqui está nosso pendrive, disco removível E. É o nosso arquivo o que tem, onde nós vamos registrar todo e qualquer arquivo que nós remeter para lá, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar o nosso... Primeiro vamos dar uma olhadinha no pendrive para a gente ter uma ideia de como é. Aqui nós estamos em biblioteca de imagens, e aqui nós vamos dar uma rápida olhadinha no disco do pendrive para ver o que tem lá dentro. Temos tudo isso aqui, todos esses arquivos estão aqui dentro do nosso pendrive. Agora nós vamos mandar mais aquele arquivo novo de lá. Então vamos voltar novamente lá em imagens. Aqui na imagens vamos localizar o nosso arquivo. Está ali, novo documento de teste que foi criado. Então vamos puxar ele para o pendrive. Clicamos com o botão esquerdo, seguramos e arrastamos ele para o disco removível. Ele se mexeu, se adapta à posição, ele vai atrás dele e soltamos. Pronto. O que aconteceu? O nosso documento continua em imagens. Ali está ele, o nosso documento continua em imagens. Será que ele está no pendrive? Vamos lá olhar no pendrive. Clicamos no pendrive, abriu. Novo documento de texto, já está ali no pendrive. Então o que acontece? Ele está no pendrive e está na imagem. Ele está no pendrive e está na imagem. O documento de texto ali está no pendrive, está na imagem. E aqui já estamos de novo no disco removível. Ele está lá no... Vamos voltar lá para a gente ter certeza, né? Houve uma pequena atrapalhaçãozinha ali, mas ali está o documento ali. Está o nosso novo documento de texto. Então ele está no nosso HD, no disco C. Ele está registrado lá no nosso disco C. E está no disco E. Então isso significa o quê? Que ele copiou o nosso arquivo, o novo documento de texto, ele copiou para o pendrive. Então é isso que a gente faz quando se passa um arquivo para um pendrive, ou um disco removível, disco de mídia removível, para preservar os nossos arquivos. Se por acaso acontecer alguma coisa ao nosso aparelho, vamos bater na madeira para isolar, para afastar o azar, né? Os nossos arquivos terão um local salvo. E se por aventura, depois de recuperado, nós podemos recuperar os nossos arquivos que estavam salvos em um lugar independente do nosso aparelho. Tá? Então, e só vamos poder fazer pesquisa e mexer com os arquivos desse pendrive quando ele estiver conectado, evidentemente. De outra maneira, não é possível, né?
Então, essa é a grande diferença do arrastar para uma outra posição, de uma biblioteca para outra, e no passar do HD do nosso disco C para um disco removível, né, no caso. Então, já que estivemos até aqui, vamos aprender então agora a excluir o arquivo, né? Porque esse nosso arquivo de teste foi criado especialmente para teste. Então vamos excluir, que já terminou a nossa missão. Vamos aqui, nós estamos vamos aqui no disco removível. Nós já estamos aqui na de imagem, biblioteca de imagem. Então vamos eliminar o de imagem. Clicamos com o botão direito, selecionamos o documento, clicamos com o botão direito. Aparece isso aqui, abrir, excluir. Essa que nós queremos. Clicamos e o documento nos fornece aqui. Tem certeza que deseja remover esse arquivo para a lixeira? Sim. Então o arquivo foi removido da pasta imagem, ele já não está mais, já não faz mais parte da pasta imagem. Agora vamos então no disco removível. No disco removível está, clicamos ali, apareceu ele, tá, então nosso novo documento de texto aqui. Clicamos sobre ele, selecionamos da mesma maneira que nós fizemos na outra, já aparece a mesma janela e vamos em excluir. E a mesma pergunta se faz, e nós clicamos que sim, pode sair, porque já terminou a missão dele. Agora vamos aprender uma coisa importantíssima, que é retirar o pendrive. Ele foi colocado, simplesmente colocamos na portinha do computador e ele já demora um pouquinho para fazer o registro. Agora, para retirar, nós temos que ter uma pequena cerimônia. Vamos até no disco removível, selecionamos, clicamos com o botão direito, né? Clicamos com o botão direito e vai aparecer uma janelinha. Nessa janelinha aparece recolher, sincronizar, escanear, tal coisa, ejetar. Ejetar é nós tirar o nosso pendrive. Aí então nós clicamos com o botão esquerdo em ejetar e esperamos. Aí o sistema nos responde da seguinte maneira: aparece uma janelinha aqui, ó, hardware pode ser removido com segurança. O dispositivo removível já pode ser removido com segurança do computador. Muito obrigado, clicamos e encerramos. Bem, meus amigos, isso é tudo por hoje. Gostaríamos que os que assistissem esse vídeo registrassem sua opinião, informando se gostaram ou não. Isso é muito importante para nós, pois nos estimula a prosseguir e a nos melhorar. No caso de não gostarem, por gentileza, não deixe de nos informar o que não gostaram. É muito importante. E se porventura tiverem interesse em mais assuntos sobre o sistema operacional Windows 7, não deixe de favoritar o nosso canal, pois nossos trabalhos serão estritamente direcionados a esta área. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Boa noite a todos.